Olá, gente amiga, muito boa noite, tudo bem? Olha, TV Baixo Parnaíba, eu sou Zezinho Lima e a partir de agora vou fazer meu bate-papo com o pré-candidato Igor Almeida. Só que antes eu quero pedir aí para você fazer aquele recadinho de casa sempre com a gente, tá curtindo, tá compartilhando. O meu bate-papo bem descontraído aqui com o Igor, vamos falar aqui o porquê da sua candidatura, saber quais os projetos. Claro que não vai dar para a gente falar tudo que a gente gostaria de falar nessa live, mas é um pontapé inicial. Esse bate-papo nós vamos fazer com todos os pré-candidatos, caso queira, também é bem democrático, né? Aquele que não quiser também a gente não vai fazer. Eu lancei o convite para o Igor e aí nós organizamos aqui a agenda e deu certo para hoje, realmente neste horário, tá certo? Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da equipe aqui que está nos bastidores, agradecer de modo especial aqui a presença do Igor e dos familiares, aqui pela pontualidade. Minha diretora, como é que está aí? Estou podendo cumprimentar o pré... Igor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tranquilo. Um prazer é nosso, agradecer pelo convite, certo, né? Da gente poder se apresentar para toda a população de Chapadinha, já que é um momento assim muito especial, é um momento que vai definir os rumos da administração dessa cidade, Zezinho, que a gente tanto ama e que a gente quer bem. A gente pede aí que o pessoal participe realmente, mande perguntas, que seja algo bem interativo e que essas discussões possam ser levantadas sempre, tá bom? Igor, é o seguinte, bem jovem, empreendedor, uma carreira profissional excelente, um empreendimento muito bacana. E aí, por que o Igor vai deixar tudo isso para ser candidato a prefeito? Hoje é pré-candidato e vai para a disputa eleitoral em Chapadinha. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Igor, tu tem teu emprego físico lá no banco, tu tem uma vinculação ao banco, tu já tem universidade infantil, tu não precisa entrar em política, para que tu vai fazer isso? Eu gosto muito de filosofia e eu gosto muito de reflexão, porque eu acredito que isso ajuda muito, né, a entender a nossa sociedade. E tem um ditado, Zezinho, não é nem um ditado, é um pensamento de um filósofo que diz o seguinte: enquanto os bons, enquanto aqueles que não têm vontade, não entrarem, né, na política, a gente vai viver sendo governado pelos maus. Dando espaço para outro. Dando espaço para outro. Eu não estou dizendo, né, que eu sou o melhor, que tem outras pessoas más. Mas hoje eu trago a ideia de oportunidade. Por que não a gente também participar desse processo? E eu quero deixar claro para vocês que existe uma diferença de política para a politicagem. A política é a discussão sadia da melhoria da nossa vida. Em toda casa que eu entro, eu digo, o prefeito, o representante, né, máximo aí do município, do Poder Executivo, ele é responsável diretamente por nossas vidas, seja saúde, educação, infraestrutura, lazer. Então, a partir aí de várias insatisfações minhas, enquanto professor, enquanto funcionário, enquanto cidadão dessa terra, decidi entrar porque eu creio, né, que pode ter oportunidade para todo mundo. Igor, você entra num cenário, você vai concorrer. Porque tem algumas teorias na política, só pode concorrer quem é empresário e que tem muito dinheiro. Você vai concorrer com vários nomes do cenário municipal que está aqui, com a estrutura governamental, com uma ex-prefeita. E como é que você pensa em fazer realmente a sua campanha dentro desse contexto social, a gente ainda nessa pandemia de coronavírus, sabendo que as pessoas estão passando por uma necessidade extrema e que o pessoal pede muito. Pois é, quando a gente fala em política, a gente tem ideia do dinheiro, né? Verdade. Do dinheiro, do poder econômico, mas aí eu lanço a pergunta até para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo em casa. Desde quando que o dinheiro foi tão fundamental, Zezinho, para se receber ou se comprar um voto? Então é uma prova que eu tenho, né, que eu venho mostrar para toda a cidade que é possível sim fazer uma política de propostas. É possível sim fazer uma política se pensando em quem vive na nossa cidade. E por que eu estou nesse ramo? Por que eu decidi aqui botar meu rosto? Por que eu decidi abrir mão de algumas coisas e ser candidato? É porque eu ainda acredito. E eu tenho certeza que tem muita gente em casa, tem muita gente na nossa cidade que não se vende, que não se troca por um saco de cimento. Porque a reflexão que eu trago para você é a seguinte: um saco de cimento não dura 4 anos. Uma cesta básica que vocês recebem em casa também não dura 4 anos. Então vamos acabar com esse mito de que todo chapadiense só vota se for comprado. Não, nós temos valor. E eu tenho certeza que tem muito Igor, tem muito Zezinho em Chapadinha, tem muita Maria, tem muita Joana, que pensa assim como nós pensamos, em fazer uma cidade para todos, sem perseguição política, sem humilhação,
uma cidade, Zezinho, onde o prefeito ele administre não só para aqueles que votaram nele, mas que ele administre para todos. E eu sempre digo para todo mundo, eu creio que nós vamos chegar lá. Dia 1º nós estaremos juntos. Ligarei para todos os pré-candidatos para agradecer pelo bom combate. Mas se nós não chegarmos, eu também ligarei. O que eu vou dizer é o seguinte, eu estou junto para tentar construir uma cidade melhor. Essa cidade que eu amo e a cidade que eu faço parte. Eu quero, Igor, gostaria que nós entrássemos em alguns temas, que são os temas de toda a campanha. Com certeza. Educação, saúde. Na educação, o que o Igor tem de concreto? Nós temos um município hoje com a infraestrutura que precisa, carente, principalmente na zona rural, com as escolas ainda multisseriais, entendeu? O que o Igor tem de concreto para a educação? A gente tem uns servidores insatisfeitos, muitos. A gente tem um IPC falido. Como é que o Igor, chegando a se eleger, pretende ter um projeto concreto para resolver esses problemas? A primeira coisa é que o administrador da cidade, que o Poder Executivo, que o prefeito, né, enquanto gestor dessa cidade, de tantas pessoas, ele tem que ter ideia, Zezinho. É que para a gente começar a fazer uma educação diferente, a gente vai ter que partir do princípio que o professor, que o servidor público municipal, ele é patrimônio da cidade. Ele não é patrimônio do prefeito. Já chega aquela ideia de que fulano de tal ganhou para prefeito e eu vou jogar para as vacas, para um curana, para aquelas regiões mais distantes da cidade, aquele professor que não votou na gente. A gente tem que começar, Chapadinha, a entender que nós não aceitamos mais perseguição política. Por que eu lhe digo isso? Porque eu já fui perseguido politicamente por não votar em político A e político B. E essa política do ódio, da perseguição, ela não deve existir em Chapadinha. E aí eu lanço o desafio e a pergunta para todo mundo que está nos assistindo hoje. Por que não pode ter o concurso de remoção interna para professor? Não entendi, Igor. Tem professores da zona rural que estão lá já há bastante tempo. Eles já têm algum problema de saúde, experiência grande. Por que eles não podem vir ter a oportunidade de vir para a cidade? Mas só vem, Zezinho, quando o político ganha. Isso tem que ser aberto para todo mundo. Isso aconteceu no governo do estado, com a ampliação das matrículas. Certo? Aí eu pergunto, como se falar em educação se as escolas estão caindo? Se as estradas vicinais que dão acesso às nossas escolas da zona rural não têm condição nenhuma de trafegar? E é essa reflexão aqui que eu quero trazer para vocês. A gente tem que começar a ter uma educação polarizada, Chapadinha. Agora, o interior tem que ser pro polo. Agora é um grande desafio, viu? Na logística que nós temos hoje, na situação que nós temos hoje, quando você fala em polos, que eu conheço um pouco da zona rural, você vai ter que trazer crianças de uma determinada localidade para outras. Aí falta estradas e falta transportes. É um desafio muito grande. É um desafio, mas ele começa pelo princípio básico da administração pública, que é a eficiência. Tem que ser eficiente administrativamente. E eu garanto para vocês que uma escola polarizada, ela gera menos custo do que 3, 4 escolas, uma próxima da outra. Por que não investir numa escola grande, onde os professores se sintam mais seguros, onde as salas sejam confortáveis? Agora, para falar em educação, Zezinho, eu também tenho que falar em estradas, em infraestrutura. E tem que ter. E aí eu não entendo como que um município igual o nosso, com tanta gente, com um povo tão acolhedor, ainda vive nesse desalento de não ter uma estrada onde a prefeitura dispõe de maquinário. Cadê o maquinário, Zezinho? Cadê a nossa infraestrutura, Chapadinha? Já chega. E aí a gente tem a iniciativa dos ônibus escolares. Não é só através de recurso próprio, é através também de parceria com o governo federal. Então a gente tem que pensar nisso. Eu trago uma reflexão para todo mundo hoje de Chapadinha, que falar em educação, Zezinho, é também falar em merenda escolar. E é inaceitável. Nós estamos bloqueado. Estamos com o convênio bloqueado. Aí eu te pergunto, olha a iniciativa que nós temos que fazer em Chapadinha e que ninguém ainda defendeu essa bandeira. Aquele ASG, aquele cara lutador que está lá dentro da escola, limpando o banheiro, às vezes é o mesmo que vai fazer o lanche, Zezinho, e não tem um equipamento de proteção. Ele não tem a bota, ele não tem água sanitária de qualidade. E não ganha o suficiente. Não ganha o suficiente, nunca passou por um processo de formação para que ele possa, né, participar lá do PCCR e aumentar a sua gratificação, tá? E aí, como fazer? Esse mesmo trabalhador, Zezinho, é o que vai fazer o lanche das crianças. Às vezes também sem nenhuma orientação. Por que não, pessoal? As nossas crianças têm acesso sim, elas têm direito a uma educação de qualidade. A arroz, feijão, carne, ao macarrão. Mas na nossa cidade, o que eles dão é um suco de caju com uma bolacha que amarga na boca de nossas crianças. E eu quero dizer para vocês, as nossas crianças, muitas, não todas, elas vão para a escola.
Atrás de alimentação. Muitas Chega na escola, não tem lanche, onde aquela alimentação seria talvez a única daquele dia. Pensem em quem vocês vão botar, Zezinho, porque quando falta merenda nas escolas, é culpa nossa também, tá, pessoal? Igor, há um desafio grande hoje, em virtude da pandemia. Sim. É o município corresponder, são quase 18 mil ou mais de 18 mil alunos. E eu não sei precisamente quantos na zona rural, mas com as questões das aulas remotas hoje que não tem condição. Se o Igor se deparasse com essa situação, como trabalharia essa questão? É bom lembrar que há estudos que já falam que isso poderá afetar até 2022, até 2023, o conhecimento dos alunos, o ganho de conhecimento desses alunos. A primeira questão, ela entra pela própria formação docente, tá? A primeira coisa, todas as orientações agora, para esse período durante a pandemia, que nós não podemos falar ainda em pós-pandemia, é que os professores eles precisam ser tratados também psicologicamente, mas eles precisam, acima de tudo, ser valorizados para que não fique lá no meio do sol quente, batendo panela para ganhar um reajuste, que não vem aí, há muito tempo. Quantos professores com mestrado nós temos em Chapadinha que não ganham os 10%, os 20%, aquilo que ele realmente tem direito. Então a gente vai ter que começar. Como trabalhar nesse modelo de educação, meu amigo? A gente tem que começar, primeiro, com a infraestrutura da escola. Eu não entendo como é que se desobedece às determinações do Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão, as resoluções, onde, na escola privada, a gente não consegue, abrir lá no censo, registrar uma turma com 45 alunos. Não tem como, meu amigo. Um professor só de educação infantil, ou do primeiro ano do ensino fundamental, ou dos anos iniciais, um professor ser polivalente e dar aula para 45 alunos. Não é milagre, pessoal. Nenhum professor. É humanamente impossível. Tem que começar a repensar desde aí a quantidade de crianças que estão lá, que estarão nas salas de aulas estudando. Então, esse contexto, ela traz essa discussão. Ela traz essa discussão, e eu digo que até de desigualdade, onde cada vez a pessoa que está pobre, ela vai ficar mais pobre, meu amigo. De todos os aspectos. Tá aí, as nossas crianças do município não estão tendo acesso. É verdade. Não estão tendo acesso. Igor, como se nós fôssemos falar de educação aqui, o tema ia... A gente ia passar a noite toda. A noite toda. Nós temos um grande desafio aqui no município, até por ser uma cidade polo, é a questão da saúde. Verdade. Inclusive, é o tema desses dias aí, áudio e tal, que eles... E a gente sabe que a saúde até elege vereador, o vereador que tem uma função no hospital. Como é que o Igor pretende trabalhar essa questão da saúde, desde a saúde... E também nós perdemos aquele projeto Mais Médico, entendeu? Que hoje se aconselha para ir para a unidade básica de saúde da família, chega lá o médico, passa lá, mas não fica lá permanente. Verdade. O que o Igor tem discutido, qual é o pensamento, qual é o projeto que o Igor tem para essa área? A discussão básica da saúde, ela começa na saúde básica. Sabe onde é que ela começa para a gente resolver o problema de Chapadinha? Começa no posto de saúde. Porque é lá que é feita a triagem do hipertenso, do diabético, da criança que tem algum probleminha de saúde. Se ela for tratado lá na atenção básica, no programa de saúde da família, com os enfermeiros que estão nos postos de saúde, com os dentistas, com os médicos, cada vez menos o hospital, que a gente tem em Chapadinha, ele ficaria menos lotado. Mas eu pergunto até para vocês em Chapadinha, todo ano nós temos lá o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul. Como trabalhar com a campanha de Outubro Rosa, que a gente vai trabalhar a prevenção do câncer de mama, se em Chapadinha não tem sequer um aparelho de ultrassom? A gente não consegue resolver a saúde. O mamógrafo foi recolhido, não foi? Há muito tempo. O aparelho de raio-x a gente precisa de uma grande dificuldade. E cada vez mais cresce a quantidade de mulheres que precisam fazer tratamento de câncer em São Luís. A quantidade de mulheres da zona rural e da zona urbana que até hoje não tiveram direito sequer de fazer um preventivo. Então, falar em saúde é começar mesmo aí da atenção básica, tá? Começar a dar atenção básica, equipar os postos de saúde, motivar essa equipe, tá? Porque eu vejo que muitos idosos, às vezes, não têm acesso sequer a uma fralda, que eles têm direito pelo programa. Eles não têm direito a um medicamento. E só quem sofre é aquela população que está menos assistida pelo município. Igor, meu amigo internauta, eu quero agradecer, mas não vai dar para a gente responder, eu quero agradecer pela audiência, muitas perguntas, eu falei com o Igor que era um bate-papo mais provocativo. Verdade, verdade. Para você, mas Igor, é o seguinte, nós temos hoje, na questão da infraestrutura, porque o tema saúde também é muito amplo, nós temos uma infraestrutura, a cidade cresceu, faltou um planejamento urbano, nós temos situações críticas, eu me lembro aqui,
do Japão, por exemplo. Isso. Eu lembro ali do quebra-cabeça, eu ando nessa cidade toda, eu sou chamado para estar nos bairros fazendo matéria. Mas a gente tem um problema aqui hoje de impacto social muito grande, que é o residencial Zé Almeida 1 e 2, que é o popular 1000 casas. 1000 casas. Estão lhe perguntando aqui, o Zezinho Rocha está perguntando, o que é que você pretende fazer por lá, pelas 1000 casas? Lá falta água, lá é um problema. Já visitei. De noite, né? como é que é aquela? De noite falta. De dia falta água, de noite falta luz, né? E aí é um problema muito sério ali, entendeu? Na verdade, é que se a gente olhar, é um bairro bem estruturado. Na verdade, seria para ser bem estruturado, pelas ruas largas. Mas o que acontece? É uma situação de total desabandono com as 1000 casas. Eu mesmo estive lá. Um abraço aí, meu amigo Zezinho, que está aí online, né? Participando da live com a gente. E foi a discussão que eu fiz. Como aceitar uma Chapadinha, uma cidade que nem a nossa, que tem um bairro tão grande, as 1000 casas, seja 1 a 2, que não tem acesso à água? Como entender que um bairro daquele tem tanta criança que não está na escola, porque não tem uma escola digna para que as crianças estudem? Vocês podem olhar lá e ter uma creche que nunca foi construída e que parte desse recurso já foi desviado. E você sabe como é que a gente trabalha nas 1000 casas? É gerando também emprego e renda. Quando a gente faz uma pracinha, Zezinho, e a gente distribui os carrinhos de batata frita, onde a gente pode fazer, sim, as parcerias para distribuir os carros do churrasquinho, a gente vai estar gerando emprego e renda para a população. E as crianças daquele bairro, eles necessitam de uma praça, eles necessitam de um campinho de futebol, eles necessitam da iluminação que não tem. Então o que é preciso? É preciso um olhar humano para aqueles que estão ali do lado da gente, mas que ninguém faz. Quando você fala, como a gente está, um tema entra... Puxa o outro. A questão de emprego e renda. O que eu sinto a necessidade, eu gostaria até de saber de você, por exemplo, nós temos pequenos negócios em Chapadinha. Só que esses pequenos negócios têm uma dificuldade grande para pegar dinheiro nas fontes do governo. Entendeu? O que o Igor pensa? Porque há projetos que, se a prefeitura fosse, aí que fica a ideia até para todos os pré-candidatos, para todos os outros, fosse o avalista dessas pequenas empresas, facilitaria muito. O que o Igor tem discutido, o que o Igor tem pensado nesse sentido? Nós temos a costureira, nós temos o mecânico de moto, nós temos, você acabou de falar, a pipoca, o cachorro quente, o algodão doce, por aí vai. Entendeu? Eu acho que a primeira coisa é pensar no empresário de Chapadinha. Porque não só a prefeitura gera emprego, mas o empresário de Chapadinha é esquecido, e eu digo isso porque eu sou empresário. Na dificuldade que nós temos de tirar um alvará, que quando a gente vota contra no candidato, eles botam qualquer dificuldade para que a gente consiga gerar emprego e renda para uma cidade igual a nossa. Nós temos, no poder público, a gente tem vinculado a Prefeitura Municipal de Chapadinha, meu amigo Zezinho, a Secretaria de Indústria e Comércio. Para que a Secretaria de Indústria e Comércio? É justamente para trabalhar, orientar esse pequeno produtor, orientar esse empresário a também participar da licitação. Nós temos o Sebrae, cadê o apoio? A gente precisa, né, reacender essa ideia de treinar, de formar. Aí eu pergunto para vocês, é a reflexão que eu faço em cada casa de Chapadinha. Nós precisamos trabalhar com o empresário. São quase 20 mil alunos no município de Chapadinha. Onde que são feitas as fardas? São feitas onde? Em São Luís ou em outras cidades. E eu pergunto para vocês, será que não conseguiria ter uma associação de costureiras, ou nem que fosse através lá do Real Brasil, se conseguir 400 mães de famílias que estão passando necessidade para construir as fardas das crianças de Chapadinha? Será se não dá? Dá Chapadinha. Basta querer fazer, basta farda, querer dividir. Não só a farda, os kits de bebê. Dá para fazer também a questão de rouparia do hospital. E hoje eu trago a discussão para vocês que o Ceará vive disso. É um grande polo têxtil. Por que Chapadinha não pode se tornar? Às vezes a gente vai comprar uma camisa que aqui custa R$100 e que uma costureira daqui faz tão boa quanto por um preço mais barato. Então preciso o quê? E que fica a renda na nossa cidade de Chapadinha. Nós precisamos apoiar, porque às vezes tem as licitações, mas são só as empresas que compram, são de fora. Quer dizer que a merenda escolar não pode ser comprada dentro da nossa cidade? Aí eu vou te fazer uma pergunta, cadê o produtor rural que está lá no campo? Que o sonho dele é ter um açude e vender o peixe, a banana, a laranja. Aí que eu queria entrar, já como nós estamos entrando um tema no outro, né? Não tem meio como discutir sem puxar uma coisa a outra. Para a agricultura, nós temos, acho que hoje, na região do Baixo Parnaíba, a agricultura mais atrasada. Nunca houve assim uma coisa impactante, algo que... Houve tentativas, mas aí também eu faço uma outra pergunta, porque você tem aliados. E muitas das vezes, o que acontece em Chapadinha, quando esse aliado,
ele discorda do eleito, como é que a gente chama? Começa a botar ali na geladeira. Verdade. E aí verdade. não deixa o secretário trabalhar, às vezes tem um cargo só para manter ali até o final da gestão. Como é que o Igor tem pensado a respeito da agricultura, de modo especial para a agricultura familiar em Chapadinha? Até antes de tocar nesse assunto, eu quero que as pessoas tenham ideia que o próximo gestor ele tem que ter uma gestão descentralizada. O que significa uma gestão descentralizada? Que realmente o secretário, que a equipe técnica, ela possa ajudar, porque é impossível em Chapadinha que um só prefeito, seja ele quem for, consiga administrar sozinho ou fique lá dentro do gabinete tendo que contar quem vota, quem não vota, para quem que aumenta salário, para quem que paga. É humanamente impossível a gente fazer isso. A gente tem que partir dessa ideia. E eu trago a ideia da agricultura para nós porque eu conheço, eu estou rodando, eu estou ouvindo, eu estou conversando com o produtor rural, com o homem do campo. E sabe o que a Chapadinha sonha na zona rural? Sonha com água, que não tem água. Sonha com poço, que não tem. O maior sonho do produtor rural que está lá na roça de Chapadinha é ter um açude para criar peixe, onde nós temos assessoria técnica, que pode ser através de ajuda dos próprios alunos da Universidade Federal do Maranhão, para que eu deixe o meu abraço e o meu respeito, né? Que a gente tem uma mão de obra maravilhosa saindo, que não é aproveitada na nossa cidade. E nós temos a Secretaria de Agricultura e Agricultura Familiar. Cadê os kits de irrigação? Cadê a safrinha solidária? Por que não fazer parceria com os gaúchos que têm inúmeros campos e eles têm um período de entre-safra onde poderia ser produzido tem o feijão. Fora, Igor, tem já. muito, Tem eu visitei. Poderia ser produzido feijão entre aqueles moradores e distribuído, já que a terra fica um período ocioso. Isso se chama parceria, isso se chama vontade de fazer. É inexplicável no século que a gente está. A gente chegar no interior, Zezinho, e ter tanta casa de palha, que chove mais dentro do que fora. Quando nós temos o Programa Nacional de Habitação Rural, falta vontade. A população precisa ter oportunidade. É isso que eu quero deixar hoje para vocês. Acorda, Chapadinha. Vamos dar oportunidade. Oportunidade para que nós possamos, né, não só eu, mas como toda a cidade, fazer um trabalho realmente diferente, um trabalho humano, onde quem vai estar lá vai administrar a vida de vocês, tanto direta como indiretamente. Eu quero falar de uma secretaria que serve para eleger um prefeito, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Verdade. E aí a gente tem, quando fala de secretaria, são imensos problemas. Hoje nós temos problemas de drogas, nós temos problemas, vários problemas assim no social. O que o Igor tem pensado? Eu acho que um dos grandes problemas sociais que a gente enfrenta hoje em Chapadinha é o uso de drogas. Você vai em alguns bairros e dá pena ver tantos meninos, jovens e até crianças dormindo em rua pelo excesso aí do tráfico de droga. Aí eu pergunto para você, será que a prefeitura, ou será se nós juntos com a iniciativa privada não conseguiríamos inaugurar uma casa para recuperação em Chapadinha, nos moldes da Fazenda, onde eu já tive contato com o bispo, onde eu visitei. A Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, que é um trabalho digno, lindíssimo, que tem aí salvado tantas famílias. O meu primo participou. O meu primo, ele entrou, infelizmente, né, nesse mundo tão sombrio. Gosto que praticamente quase toda a família hoje, se não tem diretamente, mas indiretamente tem uma pessoa ligada com drogas. Eu falo não só da droga, só do crack da máquina, do álcool também, verdade, só do álcool desse que a gente chama social. Verdade. Eu tenho na minha família pessoas. E nós temos outro problema grave. Certo. Tu tem, né? Eu também tenho. Eu tive, graças a Deus, né? Que ele está curado, ele participou da Fazenda da Esperança. Mas nós temos outro problema grave. Nós temos o problema da exploração sexual infantil, onde a gente encontra bares em todo lugar em Chapadinha, onde há prostituição com menores de idade. Cadê o apoio social que não tem? Cadê o agente de transformação social? E eu digo mais, a Secretaria de Assistência Social, ela não foi feita para eleger prefeito. Ela foi feita para estar do lado da população. Porque até às vezes nas casas de apoio, falta o básico para aquelas crianças que foram exploradas, que foram abandonadas e que estão lá, há um tempão. Quantas pessoas de Chapadinha necessitam do Bolsa Família? Tem o seu Bolsa Família cortado, passam fome, passam necessidade e tem que se humilhar para tentar conseguir o benefício. Que cidade é essa? Onde nós temos os CRAs, que servem para quê? Para curso, para informação, para formação, para atender a população em geral, tá? Então, na verdade, é um mundo, né? Que é para discutir. É muito amplo. Eu só consultar o Japa, porque eu fiquei sem retorno. Tem pergunta assim que você acha mais relevante aí? Pode, né? Vou selecionar aqui. Algumas para mandar, porque eu sei que tem, pelo que eu estou vendo aqui, só que fiquei aqui sem... Eu vou pedir aqui auxílio da Emília, ver se você consegue conectar uma internet aí para mim ter um retorno. E Igor, bem jovem, eu te conheço de muito tempo, bem animado, bem alegre, gosta de festa. Como é que seria a questão da cultura? Porque nós temos uma cultura que é carnaval, virada de ano, o que mais?
Pão e circo. Pão e circo. É? Onde o maior prejudicado são as famílias e a juventude. E é quem vai representar a eleição esse ano, é a juventude. Preste atenção naquele pré-candidato, qual a proposta que ele vai fazer para os jovens que representam hoje grande parte da população de Chapadinha. Cultura não é só botar o carro de som, não é só botar o paredão e liberar a bebida alcoólica para a juventude. Tem que ter diversão, tem que ter arte, tem que ter entretenimento. Quando a gente fala em cultura, a gente também fala em quadra, onde as crianças sonham em ter uma quadra para jogar bola. Emprego e renda também. Mas com certeza. Aí eu digo para vocês, Chapadinha já teve o Cine Guanabara. Olha só, a minha mãe participava. Aí eu pergunto para você, por que não pode ter o espaço para o cinema em Chapadinha, já que nós já tivemos cinema itinerante aqui, a gente tem maravilhosos grupos de dança, de teatro, por que não valorizar essa juventude? É isso que Chapadinha precisa. Nós temos aí muitos professores que estão formando em música aqui na Universidade Estadual do Maranhão. O que fazer com essa mão de obra qualificada? Quantos artistas locais nós temos em Chapadinha que precisam ser desenvolvidos? Então é uma questão de talento, de identificar talento. E né? nessa pandemia, eu confesso que eu não sei o que foi feito para ajudar esses artistas, né, que ficaram aí a mercê do programa emergencial do governo. Foi feito nada, e quando ainda tem carnaval, hoje eu vou ser um pouquinho duro, né? Se trabalham a prata da casa, se trabalham os nossos artistas locais e se passam 4 meses para pagar. Preste atenção em quem realmente vai valorizar a cidade, em quem realmente vai valorizar os artistas aqui da nossa terra. Enquanto você bebe a água aí, eu vou mandar um alô aqui para o pessoal meu aqui, tá certo? Na hora, na hora. Aqui. Eu quero mandar para a C-Connect, mandar um abração especial para o Doinho, a internet de velocidade, a nossa parceira aí, um abração muito especial. É Tama Financeira, atenção servidor, pegue lá o seu cartão. Quero mandar um abraço para pessoas que você conhece, Joel de Torres. Não sei se você foi fazer o cabelo lá hoje, que ele disse que você ia, não sei. Hoje não, mas é meu amigão, né? Um cara que tá aí divulgando a gente. Eu tive o prazer, um abraço, Joel de Torres, Natan. Eu quero mandar um abraço também para as nossas comunidades da zona rural todas, na verdade, né? A gente já tem muito representante, a gente tem andado muito e a aceitação tem sido imensa, viu, Zezinho? Eu quero agradecer a Chapadinha por estar nos recebendo tão bem, né? E estar construindo aí essa vontade, né? Essa oportunidade de realmente mudar e de fazer diferente. Só Bai Francine, um abração para ela também, parceira nossa aqui no canal. Pode mandar já, para daí, porque a gente... Vou fazer aqui, são 2 perguntas. Do internauta, né? Isso. O internauta do Recanto dos Pássaros está querendo saber do Igor, quando eleito, o que ele pretende fazer. Eu acredito que o pensamento dele seria o seguinte, porque lá é uma área de invasão. Verdade. Falta legalizar, né? Nossa, esqueci de falar. Eu já estive lá no Recanto dos Pássaros. Tem a mesma situação da Vila Tem vários, da Vila Wagner. São várias vilas. Do lado das Mil Casas também tem. Vila Liberdade, Vila Brasil, entendeu? E aí eu vou dizer para vocês, para toda essa população que está nos assistindo, que um dos princípios básicos que a gente deve ter consciência, é a dignidade da pessoa humana. E ela começa a partir do momento que a gente tem um lar para viver. Aí eu vou deixar a pergunta também no ar e a sugestão. Por que nenhum prefeito em toda essa história de Chapadinha não se interessou em dar o título da terra para esses trabalhadores, homens de família que estão lá no Recanto dos Pássaros, que estão na Vila Liberdade, que estão lá perto das Mil Casas? Aí eu digo para vocês, mas tem gente que é dono de terra do lado aí desses bairros que está tudo documentado. E o povo de Chapadinha está esquecido. É por isso que cada vez mais fica difícil ter o posto de saúde, ter a escola, ter a estrada vicinal. Pessoal lá do Recanto dos Pássaros, Zezinho, eles querem receber uma carta e o correio não chega até lá. Aí eu pergunto para vocês, será que não é possível? Será que Chapadinha só serve para documentar as terras dos grandes políticos e as terras do povo, da população? Atenção, Chapadinha, dê valor. Dê valor naquele, né, que realmente aí preza por fazer algo diferente. Então a reflexão começa. Meu amigo Japa, obrigado pela pergunta. Pela regularização das Mil Casas, de parte das Mil Casas, pela regularização aí de uma parte do Novo Castelo, da Vila Liberdade, de um bairro novo que está crescendo aí, após a Vila Isamara, do próprio Recanto dos Pássaros. É preciso se colocar lá no lugar deles e realmente fazer diferente, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para um internauta, foi tão rápido, ele perguntando se não vai ter debate entre os candidatos e pré-candidatos. A OAB vai fazer. Maravilha! Eu vou para todos, me chamem. E eu quero dizer para vocês que eu estarei presente em todos os debates.
seja na praça pública, seja na OAB, no sindicato dos professores, nas universidades, e vá olhar, né? Vá ver quem é um candidato que vai lhe representar lá no debate e não vai ter medo, viu, de levantar propostas. E não é de mentir, não, e nem de fazer promessas, mas é dizer como é que ele vai fazer de diferente para administrar aí uma das grandes cidades do Maranhão, né? A princesinha aqui do Baixo Parnaíba, que eu não sei nem se a gente pode chamar de princesinha por tanto descaso, viu? Gente, agora eu vou... Tem mais pergunta? Tem pergunta de internauta ali. Tiago, ele está querendo saber do Igor se eleito com relação ao esporte. O esporte Chapadinha tá largado. Tá largado. O eleito vai agir com relação a isso, ao esporte Chapadinha. O esporte amador que é o sucesso. É, o principal, né? Começa pelo sonho, porque as crianças, elas sonham em ter uma bola e uma chuteira, e esse período eleitoral, eles usam isso para dar chuteira para a juventude de Chapadinha em troca de voto. Quantos clubinhos nós temos em Chapadinha que não tem apoio? Nós temos um lá no areal do nosso amigo Esquerdinha, nós temos o do Miguel, nós temos ali o próprio Real Brasil, onde essas crianças às vezes sonham em competir em São Luís e a prefeitura não ajuda sequer com o esporte. O esporte se começa quando a gente começa a valorizar nossas crianças com as quadras, com a chuteira, com a bola, com o futebol. Por que não criar o Galinho da Chapada? Por que não incentivar o esporte amador, fazer os campeonatos lá na zona rural? Mas isso é feito em tempo de campanha. Tem que estar no programa. Tem que estar no projeto definido. Tem que estar em um projeto, tem que ter um calendário. No aniversário de Chapadinha, os meus amigos aí do vôlei, né? Eles ficam correndo de um lado e outro para promover um evento que na maioria das vezes não tem ajuda da prefeitura. Os meninos do basquete, o próprio esporte, a questão do jiu-jitsu. Viu? A questão do motocross que tem sido um pedido. E eu sou apaixonado, eu sei andar de moto. Você sabe, você faz motocross? Não, mas eu vou aprender. Japa é apaixonado viu, Japa? por moto. E eu vou dizer, vai ser onde a gente vai começar, com o primeiro circuito de motocross em Chapadinha, porque o jovem preciso, eles sonham com uma pista para poder promover esse esporte. Já teve em Brejo, em uma cidade menor do que a nossa, um campeonato, em Anapurus. Viu? Atenção, Chapadinha, se precisa de um gestor que possa olhar para a juventude, para o lazer, para a cultura, para a educação e também para a geração de emprego e renda. Igor, é o seguinte, numa live não dá para a gente seguir aqui um script, ou até jogar um trem para cá. É por isso que tem que ter um debate. Então, é o seguinte, estão perguntando aqui sobre educação, o que o Igor pretende para fazer para levantar os indicadores do IDEB em Chapadinha, que é muito criticado, Igor. Sabe por que é muito criticado? Porque o principal problema do IDEB Chapadinha é a alfabetização. Eu recebo crianças na escola particular do 8º ano, do 7º ano que não sabem ler. Nós temos o Mais Educação, o Mais Novo Educação e inúmeros outros programas, meu amigo, que eles servem em contraturno para alfabetizar as crianças. Será que se a gente formar alguns jovens 1, 2, 3 meses, eles não serviriam para ter um contraturno e alfabetizar as crianças? O IDEB de Chapadinha só vai funcionar quando as nossas escolas, os nossos professores, a nossa juventude realmente abraçar o problema de alfabetização que nós temos aqui. Na iniciativa privada, as crianças começam a ler com 4, 5 anos. No município, com 9, 10, as que leem. Tem criança que chega ao ensino médio e não sabe ler. Então, falar IDEB é falar também em alfabetização. Tem que começar por aí. Mas não pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Você é eleito, como é que funciona a questão? A gente tem um índice muito grande de jovens na cidade desempregados. Como é que o Igor vai agir com essa situação, dessa multidão de jovens desempregados? Que programa é que você pensa para agir, para tentar adaptar essa situação? É preciso que o gestor ele entenda também, Zezinho, das parcerias públicos-privadas. Eu estudei na Senec, você sabia que eu só fui estudar na Senec para eu participar do programa de Jovem Aprendiz do Banco do Brasil? Foi aí mais ou menos uns 14, 15 anos atrás. Aí eu pergunto para vocês, por que o Poder Público Municipal não faz essas parcerias com as nossas empresas? Para o Viva Meu Primeiro Emprego, a minha primeira iniciativa, para o jovem empreendedor. Agora eu vou falar para vocês, não adianta só em gerar emprego quando esse jovem lá da periferia ou até aqui mesmo do centro, ele nunca conseguiu ter um curso de informática, porque nós temos um espaço da ciência em frente ao Banco do Brasil, que não funciona. Onde as escolas deveriam sim ter os laboratórios de informática, que até tem, Zezinho. Mas os nossos professores estão comprometidos com uma carga horária tão extensa. Por que não chamar esses jovens que dominam a informática para trabalhar nas escolas com
os cursos de informática. O sonho de muitos jovens é ter um curso de técnico em enfermagem, é ter um curso de técnico bucal, é ter um curso seja de ACS, seja de atendente. E o que Chapadinha oferece para a juventude? Nada, a não ser uma política do pão e circo em época do carnaval. E aí o jovem vai lá, se diverte, quando chega em casa, falta o pão na mesa. É preciso educação e é preciso também gerar emprego e renda para a juventude. Olha, tem muitas perguntas, vou até pedir para a assessoria do Igor depois selecionar, como a gente fala aqui no Maranhão, dá uma espiadinha. Agora O negócio tá bom, né? O negócio tá bom. Agora eu quero falar um pouco da vida pessoal do Igor. Isso. Eu não combinei nada com o Igor aqui, não. E eu não vou para nenhuma entrevista e nenhum debate com questão pronta, tá? Porque o gestor da nossa cidade, ele precisa estar preparado para discutir. E eu faço questão que vocês perguntem. Mandem as perguntas, tá, pessoal? Igor, no início já da pré-campanha, deu para se perceber um certo incômodo com algumas pessoas e começaram a atacar pessoalmente o Igor. Verdade. O Igor é adotado, o Igor é não sei o quê, o Igor... Como é que tu tem tratado essas situações? Eu tenho tratado, eu acho que com muito respeito, porque eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que o Igor não vai fazer campanha de ódio. Que o Igor não vai fazer como tem candidato que sai esculhambando. Não tem nada a ver. Eu respeito todos os candidatos, porque atrás de cada candidato tem uma história. Atrás de cada candidato tem filho, tem família, tem pai, tem mãe, tem valores. E não se preocupe que em nenhuma hipótese, nesses próximos dias, quando abrir oficialmente o período de registro de candidatura, esse aqui que está falando com vocês não vai entrar em nenhuma casa falando mal do candidato. E aquele candidato que entrar, falando mal, saiba que ele não é apto para representar você no Poder Executivo. Já brincaram até com a ideia que eu sou adotivo. Foi o maior presente que eu tive na minha vida. Foi uma dádiva de Deus que a minha mãe me adotasse. E hoje eu tenho 2 filhos adotados. Eu tenho a Ana Rosa, de 13 anos, que é minha paixão. Essa jovem que estava aqui? A jovem que está aqui. Sério? O Yuri tem 2 anos de idade. Eu sou um fanzaço da adoção. Eu sou um fanzaço da família. E Zezinho, a pessoa que tem coragem também de adotar, ela deve ter o coração maior até do que o corpo. Porque é fácil amar aquilo que se gera. Mas é difícil amar aquilo, né, que você vai buscar. Que foi a prática, eu não sei se abandonado. Fui abandonado. Foi E eles abandonado. dizem, o Igor não tem experiência. Mas o Igor é novo, ele é um novo com práticas velhas. O Igor não é novo com práticas velhas porque eu nunca tive no poder, eu nunca desviei dinheiro, eu nunca fui condenado na justiça. Eu não sou essa pessoa que eles estão dizendo. Agora eu digo para vocês, em determinado momento da minha vida, eu já votei sim em outros políticos, como todo outro chapadinhense. Isso que fez, Igor, você tomar essa decisão, o fato... Porque você já foi candidato a vereador e seguiu bem votado. Fui o 8º mais votado há 12 anos atrás, 863 votos. Você participou do grupo mais ligado ao Isaías, depois você apoiou a Belezinha, que foi eleita. A pedido do Isaías. Em 2016 você ficou um pouco ausente, foi a partir daí que o Igor pensou? O que foi que aconteceu? Foi porque eles dizem que a minha ligação com o Isaías é uma pessoa que tem o maior respeito, como eu tenho respeito pela ex-prefeita, como eu tenho respeito pelo atual prefeito. Agora eu digo para vocês a reflexão. Esse Igor aqui que vocês estão vendo, ele sempre acompanhou só esse grupo político para prefeito. Ele nunca se vendeu por 1 centavo para cargo público. E olha que tentaram. Diziam, professor, assuma isso e venha para o meu grupo. Professor, assuma isso e venha para o meu grupo. Mas eu sempre demonstrei que a minha amizade e a minha fidelidade, ela preza primeiro. E eu disse, né, por Isaías, eu digo, no dia que eu não estiver mais com você, né, eu não venho mais nem aqui. Eu vou causar um certo distanciamento. E eu aprendi muita coisa com ele, não concordo com muitas outras, isso é normal de ser humano, e eu decidi caminhar só. Por que não caminhar só? Agora eu deixo hoje um lembrete para vocês. Todos os ex-prefeitos que não passaram por lá, passaram pela casa de outro candidato. Tá? Então não há o que se falar em novo em Chapadinha. Eu nem gosto que me digam que eu sou novo. Eu só tenho 33 anos. Eu quero falar para vocês em oportunidade. Chapadinha precisa de oportunidade. Igor, vamos falar de aliados? Vamos lá. Como é que tá? Você está aberto para discutir com aliados? Ou o Igor tem grupo político e o Igor diz, não, eu não quero, nem sento, não quero nem saber? Na verdade, essa questão de grupo político é muito ampla e eu quero que a gente entenda que o Igor, que a Chapadinha, nós precisamos montar com o povo, com as pessoas.
não só o Igor, como todas as pessoas, nós estamos abertos à discussão. Nós tivemos lá na reunião, na discussão, com o Partido dos Trabalhadores, que tem pessoas lá maravilhosas, tá? Nós já tivemos conversando aí com vários partidos, com vários, até outros pré-candidatos a vereadores. Nós estamos abertos, nós precisamos somar. O Igor sozinho não vai chegar a lugar nenhum, como nenhum candidato sozinho vai conseguir administrar a Chapadinha. E o que eu quero deixar para você? É que você que esteja insatisfeito com político A, com político B, venha somar com a gente, venha andar conosco, porque aqui a representação é o povo. Aqui não há divisão, pelo contrário, aqui há soma, aqui há junção. Nós estamos abertos a todo diálogo com todos os outros pré-candidatos, que não seja dos dois grupos dominantes, que eu não vou precisar citar. Esses dois grupos não. A gente, até mesmo porque a filosofia é diferente, mas com todos os outros pré-candidatos, que acreditam na terceira via, que acreditam que Chapadinha pode sim ter um rumo certo, ter um rumo diferente, eu quero chamar para que nos acompanhem. Tá? Porque o prefeito que ganha, ele ganha com o grupo, mas ele tem que administrar para toda a cidade. E é isso que tem que ter em mente. Toda a cidade de Chapadinha, não é para metade dos empresários, são para todos, para toda a população. Então estamos abertos, tá? A todo mundo, conversar com todo mundo, exceto os dois grupos lá que se titulam aí já eleitos. Tá certo. E Igor, é o seguinte, as pessoas gostam de medir muito para saber quem é o deputado, quem é que o Igor é ligado no estadual, até mesmo no nacional. As pessoas, mas ele não tem apoio de deputado federal, não tem apoio de deputado estadual. As pessoas gostam de estar medindo essas pequenas coisas. Qual é a sua relação? Eu vejo aqui que você é do PSB, que é do deputado federal Bira do Pindaré. Bira do Pindaré. Nosso amigo Bira. Eu vou trazer outra reflexão para a cidade de Chapadinha, para quem está nos assistindo, que eu acho que a composição maior, né, é com a população. Então é por isso que eu estou de casa em casa, eu estou de porta em porta. Eu nem me preocupo com deputado, porque eu vou dizer para você quais os deputados da última eleição que tiraram uma carrada de voto em Chapadinha e não fizeram nada por nós. São poucos os que têm serviço prestado dentro de nossa cidade. A gente está em conversa com os deputados, estamos sim, eu tenho sido rodeado demais, mas eu quero dizer para você que o Igor não quer chegar lá a todo custo. Nós temos que escolher com quem nós iremos andar. Nós não vamos fazer uma aliança para a pessoa colocar a faca no nosso pescoço e a gente querer chegar no poder e chegar lá e ter que dar a prefeitura para ele, quando na verdade a prefeitura é do povo. Então, é um dos nossos deputados aí federais que a gente sempre conversa, é o Bira, né? O Bira do Pindaré. A gente está indo para São Luís já esse dia, a convite aí de outros deputados, tem muita gente. Para você ter ideia, eu quase não conseguia me filiar ao PSB, a gente só conseguiu se filiar porque a gente foi lá na Nacional, lá em Recife, pega lá com o nosso amigo Paulo Câmara, com o filho do nosso amigo Eduardo Campos, que faleceu naquele trágico acidente. Mas já a gente vai divulgar aí as nossas grandes alianças e vocês podem ter certeza que são boas e grandes alianças para realmente aí tornar a nossa cidade em um rumo diferente e, acima de tudo, ó, muito próspero. Tem pergunta aí mais já? Pergunta tem muitas, Eu falo muito, né, também. Pergunta tem muitos aqui, mas... Mas é porque tá legal o bate-papo. Tava legal. Depois, Igor, faço questão que a assessoria olhe, porque aqui tem... eu não posso estar lendo o que tem aqui. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E sinal aí, que a audiência tá boa. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente quer agradecer mais uma vez a você, internauta, e até eu pedir aqui que você se inscreva também lá no nosso canal, lá no YouTube. A gente está lá, está crescendo também. E acompanhar os bastidores. Estão fazendo... Eu não vejo ninguém fazer foto da gente aqui. Cadê o Pois pessoal? cadê as fotos? Cadê as fotos, gente? Estão tudo quieto. Tem uma galerona aqui, tá, pessoal? Que tá aqui. Mas tá todo ao mundo lado. de segurança ali. Todo mundo de né? segurança, com máscara, num espaço aberto que nós estamos. E tudo enquanto. Vamos... Igor, sempre tem... entre os aliados, tem pergunta aí já? Se tiver, é o seguinte, ninguém perguntou sobre a guarda, né? Não, mas era isso que eu ia falar de segurança. Mas de segurança, maravilha. Segura um pouquinho. Segura aqui, vocês lembram a gente, tá bom? Sobre a educação, o Marcos Jorge, ele pergunta o seguinte, tá? Em relação a cursos profissionalizantes, escola técnica, essa coisa, e aí eu já até ressalto, porque a gente tem essa obra que está passo de tartaruga. Como é que o prefeito, tem aí... o nível eleito, vai agir mediante a gente tem aí o IFMA e o IEMA, não é? Tem o IFMA e o IEMA, de Chapadinha. A educação técnica ela é mais uma modalidade. Mas já tem gente dizendo que vai abrir 5 escolas técnicas no município de Chapadinha. A gente tem que ter ideia que o gestor ele precisa de orçamento. Não adianta eu chegar para vocês e dizer que vai ter 10 escolas em tempo integral, porque no próprio Plano Decenal da Educação e na própria Conferência Municipal de Educação, a gente já vislumbrou que não é possível deixar todas as escolas em tempo integral.
tá? O ensino técnico a gente faz à medida que as escolas promovam cursos. A gente tem um espaço da ciência, pode ter a Casa da Ciência, pode ter a Casa do Estudante. Eu não entendo como escolas tão grandes como nós temos João Gomes, que tem laboratório de informática, não proporciona o curso técnico. E é um curso técnico que hoje... Que todo mundo sonha, que uma criança sonha. E é o que predomina hoje, né, Igor? E assim, essa questão de profissionalização, ela começa na educação, mas a ponta dela também está lá nos CRAs, onde ensina a cortar cabelo, onde ensina a pintar, onde tem um curso de web design. Tá? Então tem uma infinidade de coisas que se pode se trabalhar tanto na educação, como na assistência social, como na secretaria de esporte. Então, na verdade, precisa de quê? De parceria entre as secretarias, tá? E vamos falar da guarda? Vamos falar de segurança? A gente tem sempre polêmica a respeito da guarda. Inclusive eu recebi várias ligações. Olha, é que eu recolher o carro da guarda, a guarda tem os pneus estão furados. Como é que é mais? Faltou gasolina. A estrutura encheu de água. Encheu de água. E ainda tem a questão do estatuto. Já foi resolvido? Não, estatuto... Olha o pepino, Igor. Sabe por quê? Porque a gente vê se aquele gestor tem compromisso quando ele bota um efetivo que realmente conhece a guarda para estar lá. Mas em Chapadinha acontece que toda vez o comandante da guarda é um cargo político. Nada melhor do que ser alguém do efetivo. Como se falar em guarda municipal, se eles não têm sequer um lugar digno para fazer lá, né, o espaço dele, o aquartelamento deles. Se eles não têm um colchão. Se o colete vai vencer agora com 5 anos. Se às vezes eles precisam ir para a rua e não tem um uniforme. A população de Chapadinha sabe que o transporte da guarda municipal é alugado, cadê a viatura própria? Como falar em combater, né, o crime Chapadinha quando esses cidadãos de bem, que são os guardas para quem tem o maior respeito, vão aí combater o crime apenas com cacetete? Às vezes falta gasolina no meio da operação. Então é preciso se repensar, desde o uniforme, desde a gratificação. É impossível uma Chapadinha tão grande ter só essa quantidade tão pequena de guardas municipais. É preciso o quê? É preciso fazer o concurso público de forma imediata e em parceria aí com a Polícia Militar. Tá? Como, Igor? Que parceria? A Polícia Militar cuida de uma área, a Guarda Municipal pode cuidar de outra. Cadê um ponto, por exemplo, centralizado lá na Mil Casa ou lá na Vila Isamara? Mas como é que esses guardas eles vão se deslocar se às vezes eles precisam de um incentivo, né, para ajudar a botar o pão na mesa deles e eles não têm? A verdade é que se precisa repensar, não só a Guarda Municipal, tá? O Departamento Municipal de Trânsito também. Às vezes se precisa de um quebra-mola na frente das escolas e não tem. Precisa-se de placa e eu tive que comprar as placas de sinalização horizontal e vertical aqui para a escola, porque lá no Departamento Municipal de Trânsito não tem. Quando a gente precisa pintar uma faixa de pedestres e lá também eles têm um problema com o efetivo, é preciso de mais agentes de trânsito. É preciso de mais qualificação. É preciso cuidar do servidor público, sabe? Como um potencial humano. Porque eles, sim, são o nosso maior patrimônio. É patrimônio do município. Espero ter respondido, viu? Porque é um assunto muito polêmico, que abrange aí muita coisa. É muita pergunta, Igor. É muita pergunta. Tem mais, que escolheu mais alguma aí, seleção? Aqui o cara pergunta, o Igor vai até o final da campanha? Eu acho que ele estava deixando isso para o final, mas já que chegou aqui... Igor, porque a gente tem visto nos últimos anos a polarização local. E nós vamos polarizar. Vamos, né? Nós vamos polarizar. Agora é o seguinte, tá firme? Eu te perguntei isso em off até, bem no iníciozinho, quando ele sentou aqui na cadeira aqui, gente. E aí, tá firme mesmo para eles... Eu não vou dar a resposta, responde. Tinha pré-candidatos a prefeito que saiu dizendo, mas como que o Igor vai ser candidato se a própria família dele não quer que ele saia? E não vou mentir, minha mãezinha está sentada ali e minha mãe disse, meu filho, por mim você não estaria apenas por um motivo, por causa da politicagem. Porque já quiseram brincar até com o fato de eu ser adotado. E feliz é aquela família que possa ter um Igor, João, a Maria dentro de casa para ajudar no sustento da família. Tá? E aí eu quero dizer para você que o Igor ele não é um produto de troca. O Igor não é um produto de venda. E que vocês podem procurar na Chapadinha. Quando fui que eu me vendi para político A ou B, eu já tive junto de grupos políticos. Foi por amizade. Foi por pensar numa Chapadinha melhor. Né? Eu tinha necessidade de entrar nisso? Financeiramente não. Mas como cidadão inconformado com a realidade de Chapadinha? Com certeza. E até o final, sempre. Não só ir até o final, como com muita fé em Deus, com muita perseverança e com a ajuda daqueles que acreditam.
que não se vendem, que acreditam que Chapadinha pode sim ser um lugar mais digno e próximo para viver, nós vamos chegar lá com certeza. Aí eu digo à professora Noni, Igor, tu disse na live, eu quero até mandar um abraço para a professora Noni, que é uma parceira nossa que eu amo aí de paixão. Ela disse, pode dar sangue no meio da canela. Não se preocupe não, professora Noni, que o que eu estou fazendo é entrando de casa em casa, batendo em cada porta, sem fazer promessa, mas mostrando que nós somos conhecedores de nossa realidade. E outra coisa, Zezinho, eu não posso divulgar, mas a gente trabalha com pesquisa. E vocês sabem que a onda está crescendo. E por que isso nos motiva? Porque as pessoas estão nos convidando para entrar dentro da sua casa. Eu acordo e por dia tem 40, tem 50 visitas. E você que quer que eu vá na sua casa, como pré-candidato, nos chame para conversar. Conheça o candidato que vocês vão ajudar. Então eu quero dizer para vocês, não se preocupem, que o Igor, ele não é objeto de troca. O Igor não é produto para se vender. Independente de qualquer coisa, nós vamos sim até o final, né? E vamos fazer o lançamento do nosso registro de candidatura, tudinho bonitinho, e nós vamos realmente fazer aí a cidade tremer, a cidade realmente ficar aí mais feliz a partir do momento que a gente registrar e divulgar para Chapadinha que nós temos sim uma terceira via aí capaz de disputar de igual para igual com qualquer outro candidato. Igor, é o seguinte, nós temos um município cheio de problemas. Precatórias, casos na justiça, às vezes FPM bloqueado. Você está sabendo de tudo isso? De toda a bola de neve. Não deu tempo a gente falar na educação quando você falou do Fundo de Previdência do município. Sim. Certo? Só demos um toque. A gente só deu um toque. E aí hoje eu quero deixar um recado para os aposentados de Chapadinha. Para aqueles que dedicaram mais de 30 anos no serviço público, entregaram sua vida dia e noite, noite e dia, trabalhando em prol do município. E hoje, no momento que eles mais precisam, comprar o medicamento deles para hipertensão, para diabetes, para botar o pão na mesa, eles são os últimos a serem vistos em Chapadinha. Olha só, como é que nós vamos desvalorizar quem deu a vida pelo município, meu amigo? Você sabe qual é o problema? É porque aquele fundo lá, que seria usado para pagar os aposentados, foi criado um rombo. Um rombo aí quase bilionário. O dinheiro que é pego aí, o percentual da parte patronal, ela não é repassada para o Fundo de Previdência do município. E eu digo para vocês, como é que a gente começa a mudar? É também esquecendo que lá não deve ter indicação política. Nada melhor para cuidar da previdência do município do que um funcionário de carreira, porque ele vai pensar em cuidar muito bem do seu dinheiro. Que é o futuro. Que é o futuro. Eu não sei se você sabe, mas o Banco do Brasil, o Banco do Estado e outros bancos, eles têm carteiras específicas para cuidar da remuneração desses fundos. Então tem uma rentabilidade grande, desde que tenha uma administração séria. E em Chapadinha está tendo esse atraso, porque na maioria das vezes está sendo pago os aposentados de Chapadinha com dinheiro que vem para ativa. E aí a gente teve até muitas discussões, a própria professora Carla Milena esteve na Câmara e perguntou, dá o valor mensal que está sendo depositado no Fundo de Previdência. Mas até a lei falsa já foi feita para se parcelar débitos previdenciários do município. Só para deixar aqui claro que já foi parcelado de novo. Uma dívida aí milionária. E até que ponto nós vamos chegar se não tiver alguém com responsabilidade que realmente possa pensar nesses cidadãos, nessas pessoas que estão em casa, que deram a vida toda para o município e estão sofrendo agora com atraso de salário. Igor, no interior, e Chapadinha não fica de fora, a Câmara Municipal, às vezes, ela se torna um gargalo para uma gestão. Uma troca de favores, de cargos e tudo mais. Como é que o Igor pretende trabalhar com a Câmara? Como é que estão os seus pré-candidatos a vereadores? A gente tem que entender que os poderes eles são independentes entre si. A gente tem um poder executivo que é responsável por executar. E a gente tem um poder legislativo independente, que é a função principal da Câmara de Vereadores de Chapadinha. É o quê? É fiscalizar. Mas aqui em Chapadinha há uma briga constante para ver quem faz mais, quem faz menos. No intuito de quê? De ter só aquela base de vereadores para que o prefeito faça algo errado e todos sejam beneficiados. Tá? Nós temos a união aí de 2 partidos. Nós temos o nosso PSB, que vai lançar em média aí 20 pré-candidatos a vereadores. Nós temos também o PROS, que vai lançar em média 22 pré-candidatos a vereadores. Só aí dá um total de 40. A gente acredita que a gente vai fazer parceria aí em breve, já com mais 2 partidos. A gente vai ter em torno aí de 70 a 80 pré-candidatos a vereadores. Eu não posso falar o nome agora de todos, porque senão eu vou esquecer, vai dar ciumeira. Inclusive que na minha casa tem alguns, tem outros que já estão
no campo. Quem são os nossos pré-candidatos a vereadores? São as pessoas que estão aí, com o pezão no chão, igual nós, né, que estão pensando numa chapadinha diferente. Mas nós temos, sim, muitos pré-candidatos a vereadores e com fé em Deus, né, muita gente vai chegar ao Legislativo, né, municipal. Igor, eu quero te agradecer pela sua atenção. Sei que a agenda está muito corrida. Eu quero agradecer também aqui a audiência dos nossos amigos internautas. Mais uma vez eu reforço para depois você dar a sua assessoria, dar uma olhada aí, que Com de repente certeza. tem sugestões que vai ajudar aí no seu plano de governo. Eu quero te agradecer e dizer que a gente vai conversar também com outros pré-candidatos a prefeito de Chapadinha. A gente estão aí, alguns a gente já convidou, se não deixa para depois, não sei o quê. Quero te agradecer que de cara logo o Igor topou aqui o desafio. O Zezinho não é nem um bicho para fazer medo a ninguém, entendeu? Então a gente vai realmente conversar. Bom, Igor, mas pode ficar à vontade aí para você fazer as suas considerações, agradecer as pessoas. Eu quero agradecer, né, todo mundo aí que está online, toda a população de Chapadinha, todo mundo que tem me chamado para a gente compartilhar um momentinho de discussão nas casas, que tem sido rico, que tem sido maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que o Igor, pré-candidato a prefeito de Chapadinha, ele precisa de duas bases muito grandes. A primeira é a base de Deus, e essa que eu estou entrando em cada casa, sem falar mal de candidato nenhum, falando apenas em propostas, em sonhos e aquilo que pode ser mudado. E a segunda é que o Igor, ele precisa da população de Chapadinha, tá? Para chegar lá. Nós precisamos do povo. O nosso grupo é o povo, aquela terra, aquela cidade, que ela é governada por um representante que não pensa no povo, ela passa por fome, por miséria, por exploração, por desigualdade, por sofrimento. Isso é bíblico, mas aquela cidade que tem um representante que se coloca no lugar do outro, não que seja perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, mas a gente sabe das nossas qualidades. Mas essa cidade que tem um representante que pensa no povo, que tem a proposta, que se coloque no lugar e que seja, né, que tenha amor pela terra, a terra vai ter saúde, vai ter educação, vai ter prosperidade, vai ter saneamento. Vai ter problema também, porque todas vão ter. Mas a diferença é que a gente consegue resolver de um jeito mais fácil. Então, venha caminhar com a gente, venha dialogar com o povo, venha dialogar com o pré-candidato Igor, que é de Chapadinha, que é filho adotado, que ama essa cidade, que sou daqui, nasci e me criei, tenho residência fixa aqui. Então, eu convido todo mundo a compor com a gente, a vir caminhar e a criar uma Chapadinha de grandes oportunidades. Ok, muito obrigado a você, um abração para todos, uma ótima noite. Eu vou falar um segredo bem aqui, porque eu estou com minha parceira. Olha a mesa ali, tem um cafezinho gostoso ali. Tá linda a mesa, né? Tá, né? Abraço, gente, tchau, até mais.